Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal, esse é o canal Revolucionários. E esse vídeo eu vim falar sobre um tema muito interessante, muito maravilhoso para mim, que é o universalismo. Primeiro, você, caro espectador, que não sabe o que é universalismo, eu vou falar o que o Google diz pra gente, tá? Universalismo é um conceito e um construto filosófico e teológico que advoga ao ponto de algumas ideias serem aplicação ou aplicabilidade universal. Também diz que é um princípio fundamental para a compreensão de um espiritualismo universalista. Portanto, alguém que se considera espiritualista universalista não tem ou apresenta verdades absolutas. Eu tinha que trazer isso, né? Porque nem todo mundo sabe o que é universalismo. E agora eu vou dizer o meu ponto de vista e por que eu sou universalista, ok? Bom, para começar, eu preciso dizer que no meu vídeo de despertar espiritual eu falei um pouco sobre isso. Na verdade, eles são muito linkados, então vai ficar ali nos sugeridos. Eu nunca sei qual lado que é, o que fica espelhado, acho que é desse lado, né? E vai ficar aí nos sugeridos para você dar uma olhada sobre o meu despertar espiritual. É um vídeo que ficou um pouquinho longo, mas vale a pena, ok? Assista lá que você vai entender as coisas muito mais a fundo. Porque espiritualidade, universalismo, é o que eu vivo. Eu vivo a espiritualidade, entendeu? Por isso que eu sou universalista. Então, assim, lá eu comento que eu tive a oportunidade de fazer parte de religiões. Eu tenho um pai que começou no kardecismo, que foi para Umbanda e hoje está no Candomblé, pai de santo. E eu tenho uma mãe que a minha família toda por parte de mãe é católica e de ir na igreja todo domingo, todas essas coisas. E depois ela também participou, foi em igreja evangélica. E eu acabei participando de tudo isso, né? Criança, adolescente, eu ia junto com eles nesses locais. E eu gostava muito de todas essas religiões. Teve um momento que eu tentei fazer parte delas, mas eu não consegui, porque simplesmente não era para mim. Eu me sentia limitada e eu sentia que estava faltando algo mais. Por quê? Eu sempre tive o sentimento de que existia algo maior do que existia algo mais. Eu ficava tipo, cara, qual é o sentido da vida? Eu não posso estar aqui só para cumprir protocolos da sociedade, pagar conta, crescer, estudar, trabalhar e casar e ter filho e morrer. Eu não posso estar só para isso, porque senão, tipo, qual é a lógica de eu estar aqui? Não faz sentido isso para mim. Isso é muito pouco, isso é muito, sabe? Não, é muito pouco, não pode ser só isso. Não, não pode ser. E aí, diante disso, eu comecei a minha eterna busca, né, por algum lugar que eu me encaixasse. Eu não estava me encaixando nada, eu sempre fui a ovelha holística da família, né, a ovelha colorida, sempre aquela, né, diferentona, esquisita, que não fazia, não conseguia fazer parte de nada, que se interessava por assuntos esotéricos e falar sobre o universo e sobre extraterrestres e dimensões, multidimensionalidade, realidades paralelas e mais um monte de coisa. Autoconhecimento, amor próprio, desenvolvimento pessoal, desde sempre eu fui assim. E aí as pessoas achavam que eu era doidinha, né? E eu tentei, eu juro que eu tentei fazer parte das religiões, mas não dava certo pra mim. E eu não entendia por quê. Até que eu cheguei nesse tema universalista, espiritualista. Eu entendi ali o que era espiritualidade, primeiramente. Se você não sabe, tem um vídeo aqui no canal que eu falo o que é espiritualidade. Eu acho que estou falando no lugar certo, acho que é desse lado. Então dá uma olhada. Ou é desse lado, não sei. Tá em um dos lados, tá bom? E depois que eu entendi o que era espiritualidade, que eu desmistifiquei isso, eu também pude desmistificar a questão de viver a espiritualidade. Então eu entendi que como espiritualidade não tem nada a ver com religião, eu não precisava ter uma religião para viver a minha espiritualidade. E isso abriu, uau, portais para mim, isso se tornou muito mais leve. Eu parei de ficar tentando me encaixar em lugares que eu não ia conseguir me encaixar porque simplesmente não eram para mim. E eu cheguei ao tema universalismo. E eu entendi que o universalismo era isso, era você não ter verdades absolutas e você ter essa liberdade de viver a espiritualidade na prática, viver no seu caminho. E ao mesmo tempo você tem a capacidade, a liberdade de estudar todas as religiões e pegar para você aquilo que faz sentido, que vai para o teu crescimento, porque no fundo as religiões elas são todos caminhos diferentes,
né? Sempre cada uma tem o seu Deus, acredita em algo maior do que nós. São caminhos diferentes, com níveis de consciência diferentes, mas querem chegar no mesmo objetivo, em tese, né? Na essência da religião. Eu sei que hoje em dia, quando a gente fala de religião, pela história da humanidade, isso foi se perdendo, a essência das religiões foram se perdendo. E também era muito por isso que eu não consegui fazer parte de religiões. Então, no universalismo, eu encontrei essa liberdade de ser, de viver a espiritualidade livremente e ainda pegar e estudar todas as religiões, que tem coisas incríveis a agregar, e aplicar isso na minha vida, aquilo que faz sentido para mim. Sempre lembrando que não existem verdades absolutas. Eu gosto de ter de problematizar as coisas, de questionar, de ter essa minha liberdade de expressão, minha liberdade de pensamento e de filtrar aquilo que faz sentido para mim, porque eu me conheço, eu sei sobre mim, eu trabalho o autoconhecimento em mim e eu não quero ter que ir para algum local, algum templo para me conectar com os seres que são maiores do que eu, porque eu já tenho hoje em dia a consciência de que Deus está dentro de mim, independente do Deus, sabe? Deus, essa consciência elevada, né? Não é aquele Deus que dizem que tá lá te julgando, batendo o martelinho, né? Não gosto de nada disso que empregue que você tá sendo julgada, que você tá sendo condenada, que você tá vivendo castigo, que você tá naquele lado pesado de queimar karmas do jeito estereotipado que o karma é trazido. Eu não gosto disso, eu gosto da liberdade de ser, de evoluir, de atingir a minha melhor versão e ser simplesmente livre. Falei muito liberdade de ser livre porque eu sou um espírito livre e eu gosto de viver de acordo com isso. Então, esses são os vários motivos do porquê eu sou universalista. E eu tô muito bem assim, obrigada. Tô vivendo a espiritualidade e ajudando as pessoas nos seus caminhos espirituais. E essa é uma chave que, quando você vira, facilita muito a sua vida. Então, independente se você tem uma religião ou não tem, abra sua mente, que a espiritualidade está muito além de você fazer parte de uma religião ou não. A espiritualidade é algo que você vai viver todos os dias, no seu dia a dia, é viver os seus acordos, é você se conhecer, você se desenvolver. Então, primeiro desmistifique o que é a espiritualidade para depois você vivê-la, né? E eu sempre uso o famoso, vou falar de novo que eu já falei no vídeo de espiritualidade, o exemplo, temos uma garrafa de água, ai meu Deus, não estão me patrocinando. Tem uma garrafa de água aqui, tem um rótulo, certo? E esse conteúdo aqui, essa água, ela é espiritualidade. E este rótulo é a religião. Então, para mim, realmente o que importa é a água. Não interessa que rótulo, que marca vai ser a água que eu vou comprar dessa garrafinha. A espiritualidade está aqui dentro. E eu tô bebendo dessa água e dessa água eu beberei muito e pautando a minha vida em cima da espiritualidade, ok? Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu sei que tem gente que não sabe o que é universalismo, não sabe por que eu não tenho religião, não vivo numa religião. Então, tá aqui o vídeo do porquê, ok? Comenta comigo se você tem alguma religião, se você é universalista, se você é espiritualista, como que você se rotula, né? Que eu nem gosto de me rotular, mas coloca aqui embaixo, dá um curtir, compartilha com as pessoas que precisam saber que elas podem viver a espiritualidade sem fazer parte de uma religião, ou que também tá tudo bem fazer parte de uma religião, mas a espiritualidade é o que importa, que existe o universalismo. Compartilha com as pessoas, se inscreva no canal se você não é inscrita ou inscrito, ativa o sininho e assista os meus outros vídeos, veja minha playlist de espiritualidade, vai aparecer aqui no final do vídeo. Vamos desmistificar e falar mais sobre isso para que a gente alinhe a nossa vida aos nossos acordos, tá bem? Um grande beijo, obrigada por assistir até aqui.